O problema é que a religião transformou um sábado num outro peso. O sábado significava toda uma dádiva de Deus ao homem, em que o homem não seria escravo do seu trabalho, mas o fruto do seu trabalho é que seria servo do próprio homem. A lei e a ideia do sábado: pare, descanse, sua terra, seus animais, seus servos, você, vá ao templo, ofereça o sacrifício do sábado, que naquele momento significava a sua comunhão com Deus. Tinham interpretações dos mestres da lei sobre o que você podia fazer no sábado, que distância você poderia percorrer no sábado, que tipo de peso você poderia carregar no sábado. E o sábado se transformou num peso para o ser humano, porque a religião colocou tantas leis sobre o sábado, que ao invés de ser um descanso para o ser humano, era um outro peso. A velha religião, que vai rasgar como um odre velho recebendo vinho novo. Vai explodir, ela não vai suportar, porque a religião, ela traz peso sobre o ser humano. O que pode, o que não pode, o castigo, a maldição que você vai receber. E a lei que foi dada para que o homem pudesse usufruir do seu descanso, acabou se transformando num peso para o ser humano, em que Jesus Cristo, até por curar o homem no sábado, ele era tido como um infrator da lei e da religião. O rapaz que foi curado e carregou o seu leito, ao invés de ser uma festa, porque ele teve descanso da sua enfermidade, a religião não se alegrava dele carregar o leito, o acusava de ser maldito por carregar o leito no sábado e estar trabalhando. Não é isso que Deus estava dizendo, porque o descanso tem a ver com tudo aquilo que Deus havia dado para o homem, não apenas o não fazer nada, mas todo o bem-estar. Será que Deus estava sendo contraditório com a sua própria lei? E a lei não dizia que se o estrangeiro passasse no sábado ele não poderia colher. Quem dizia isso eram os religiosos, porque os religiosos, eles têm satisfação de ver a regra cumprida, mesmo que a pessoa sofra, porque são os adeptos e fiéis que sustentam a roda da religião, que custa caro. Não tem nexo a lei ser cumprida e os caras continuarem com fome. Se Deus deu a lei para o bem do povo e não apenas para a alegria do cumprimento, como se Deus fosse sarcástico e estivesse da sua eternidade dizendo: dane-se que você tem fome, mas não fizeram nada no sábado. Como se Deus se alegrasse com uma regra e não com o ser humano. Jesus disse: não foi o homem criado para o sábado, foi o sábado criado para o homem. Jesus chama um homem que tem a mão ressequida e diz para esses fariseus: o que vocês acham? O sábado é dia de fazer o bem ou dia de fazer o mal? Porque se eu não fizer nada para esse homem, esse sábado para ele continua sendo um peso. E aí Jesus diz para ele: vem aqui, estende a sua mão. E quando ele estendeu, a mão dele ressequida se tornou curada. Jesus diz assim: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Eu sou o Senhor do sábado, eu sou o descanso, sou o sábado de vocês. Todos os dias são santos, todos os dias são de Deus, todos os dias estamos na presença dele, todos os dias ele nos ouve, todos os dias ele é o nosso descanso. No sábado que não se podia trabalhar, Jesus curou a mão de um homem que a partir de agora poderia produzir, para o seu bem, não por obrigação.